Caramba, que satisfação estar de novo aqui com você, hein, cara. Mais um episódio. Cara, faz tanto tempo que eu não te vejo. Você cresceu. Estamos Você perdidos. tá... Parou, que parou. barba Parou, crescendo parou, em você. Você tá parou, virando um parou. homem, cara. É isso. Bom, galera, hoje nós trouxemos aqui um nosso convidado ilustre. Foi difícil trazer o homem, a agenda do cara é apertada, mas finalmente nós conseguimos. Que, na minha opinião, ele tá ali numa pequena concentração, né, de caras que entendem da parada, né, um treinador muito, mas muito... Tá no top 3, Nut? Eu conheço com Com certeza. certeza, né? Sem dúvida. Com certeza. Bom, que é o Disney Sanches. Lisonjeado É pelo um prazer. Um prazer. Lisonjeado. É muito bom ter você aqui. É muito bom ter você aqui para falar sobre treinamento, para falar sobre vida, para nós conhecermos, né, mostrarmos para o público, na verdade, uma faceta de um cara tão, eu diria que emblemático, né? Controverso. Ai, É, fantástico. enfim, hoje nós vamos Acima poder... de tudo completo. Ai, emblemático e controverso. Eu queria entender o sinônimo disso aí, mas tudo bem. Ô, Posso começar? por favor, puxa favor. aí. Pra começar, toda a galera que segue o Disney vê esses treinos absurdos que ele mostra, todos os atletas, você tem entre jogadores de futebol americano, atletas olímpicos, quem você quiser, Disney tá pronto pra preparar. E, conta um pouco pra gente como que é esse processo de você pegar um atleta novo assim e ele te traz esse objetivo, fala, quero ser o melhor do país inteiro. Disney, me ajuda. Como que a gente faz? Cara, primeiro de tudo eu quero agradecer o convite de vocês. Para mim é sempre muito gratificante poder trocar com qualquer perfil de entrevistador ou de comunidade, trocar um pouco da minha experiência, da onde eu vim, aonde eu cheguei hoje, né, como preparador físico. Eu sempre me coloco numa zona desconfortável porque eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo. A partir do momento que você acha que você se transformou no melhor cara, você é o primeiro passo para você retroceder. Então, eu chamo de cama de prego. Quando você está deitado numa cama de prego e sempre desconfortável, você está sempre querendo evoluir, querendo aprender. Então, eu acho que isso é um aprendizado, né? Poder trocar e dividir, entender a história de vocês. Então, agradeço de todo o coração o Gabriel. O Gabriel já foi um cara que treinou comigo. Tem uma possibilidade de fazer um trabalho ainda no futuro. Então, super gratificante estar aqui. Muito obrigado de verdade. Respondendo a sua pergunta, cara, a primeira coisa que eu analiso quando uma pessoa me procura para treinar, ou quando eu busco uma pessoa em que eu gostaria de treinar, é saber o quanto essa pessoa quer de verdade. Eu tenho um hashtag dentro dos meus posts, eu não sei se vocês já perceberam, que chama Formando Campeões. Sim. E isso, para mim, eu preciso identificar, primeiro de tudo, se o cara quer ser um campeão, né? Se o cara tem uma predisposição mental e emocional para poder virar um campeão. É óbvio que o talento conta, é lógico que a genética conta. Essa pessoa tem que ter um histórico de esporte que realmente ela veio, né, sendo construída, é como se fosse construir um prédio grande e pesado, né? Sim. Você não constrói de repente do dia para a noite um grande atleta. Esse cara tem que vir do background de criança para poder se transformar num grande atleta. Mas eu vou falar com toda certeza, cara, que a vontade é a coisa que mais conta. O cara sair da mediocridade. E mediocridade a gente fala de ser mediano. De estar entre uma zona, né? Eu falo da zona dos laranja, né? Tem a parte dos verdes, o laranja e os vermelhos, são a galera que realmente vai performar no nível mundial, no nível olímpico, né? Então eu falo que você não tem. O principal é você ter vontade, cara. Porque se você não tiver vontade, é muito difícil você chegar no nível de um atleta olímpico, de um atleta mundial, cara. Sem dúvida. Mental e vontade, cara. Isso aí é o principal. Eu, como o Disney citou aqui, eu já fiz parte da equipe. Foi uma experiência, assim, muito... Cara, acho que esse foi um marco zero, entendeu? Um marco zero na minha carreira, assim, como atleta. Fico feliz de Foi, isso. sem sombra de dúvidas, porque o Disney pegou um cara muito forte, mas com pouca energia. O que seria isso, na minha opinião, né, no meu ver?
Eu me sentia capaz de levantar muito peso, mas não por muito tempo, não por muitas repetições. Eu era um morto. Uhum. Era muito forte, mas eu não tinha resistência nenhuma. E assim, aqui, ó. Sim. E eu achava que eu tinha. E aí eu dei de frente com a parede. Falei, eita, isso aqui é mais duro do que eu. Foi aí que começou. Foi essa cama de prego mesmo. Foi esse negócio assim, o desconforto. Você foi um cara que sempre falou muito de desconforto, de abraçar o desconforto. Tornar o desconforto uma situação confortável. Porque no dia que nós tornássemos o desconforto uma situação confortável para nós, simplesmente aceitássemos que aquilo é só o que é, desconfortável, nós estaríamos à frente daqueles que não abraçaram essa ideia ainda. Entendeu? E isso me colocou nesse patamar. Mas como você aprendeu isso? De onde saiu isso? Tipo, o Disney criança também pensava assim? Houve um marco zero pra você também? Me conta isso, Disney. Cara, acho que o meu histórico de esporte, ele foi o maior aprendizado para mim. Eu venho de uma família de imigrantes. Minha mãe era espanhola e meu pai era neto de espanhol. Então, eu não tive muita oportunidade nem dinheiro para poder conquistar minhas coisas. Eu não estudei em colégio particular, eu estudei em colégio estadual, vim da periferia. E foi me dada a oportunidade, pouca oportunidade dentro da arte marcial primeiro, que eu acho que foi um grande. O maior aprendizado foi, eu tive um sensei japonês em São Bernardo do Campo, que ele era de Okinawa, ele era e eu comecei a treinar karatê com ele com 14 anos. E para você praticar qualquer arte marcial de raiz real, de raiz oriental mesmo, você não dá para fazer isso se você não entrar na zona de desconforto. E aí eu falo de desconforto, Gabriel, no sentido de pain tolerance. Em inglês é tolerância à dor, cara. Para você fazer calejamentos, né? Os calejamentos que a gente usa no karatê, de antebraço, canela, isso não é qualquer um que atura. Tanto é que hoje as escolas de arte marcial estão mudando esse sentido de calejamento, porque você não. Isso espanta as pessoas. E eu vim de uma escola de treinar isso na raiz. Eu chegava em casa e não conseguia pôr o braço em cima da mesa para comer. Só que meu pai ele é da luta, então ele entendia que isso era um processo que ia ter que durar aí 6 meses, um ano, e que isso ia passar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu passei pelo processo da dor pior, que é a dor de calejar, né, a superfície óssea mesmo, isso é como se tivesse magia. Sabe essa coisa de videogame, irmão? De magia, de você, que você começa a perceber que você tem poder nos braços e nas pernas na luta, né? Então, você começa a ver que você não pode brigar na rua, que você não pode arrumar uma confusão. Eu era um moleque muito agressivo, eu gostava de briga. Eu fui pra luta porque eu era um cara que gostava do infight, de moleque, coisa de criança mesmo. E a arte marcial, o sensei Yamauchi, ele me colocou num canal para canalizar essa energia para o lugar bom, né? Que é não usar isso para agredir as outras pessoas. Mas isso foi um marco, literalmente, para entender que o desconforto ele vai romper uma barreira. E essa barreira, quando você está acostumado a ficar muito desconfortável, quando você precisa sair dessa zona, tudo é possível, cara. Eu falo que você empurra o seu limiar para cima, né? E aí logo depois disso eu parei com as artes marciais e fui competir um outro esporte que era a ginástica aeróbica. E aí eu fui treinar num alto nível. Eu treinei literalmente em alto rendimento com o meu técnico, o Marcelo Borelli, que foi esse cara foi meu professor na faculdade em preparação física. Eu fui monitor dele um ano depois, eu fiquei um ano em monitoria em treinamento desportivo. E esse cara foi meu técnico. Durante 4 anos da minha vida, eu aprendi o que é preparação física na ginástica aeróbica. Só que eu já tinha a casca grossa, né, gente? Quando você vem da luta. Sim. Entrar para fazer a preparação física, beleza, era duro. Eu fazia treinos que eu sentia vontade de vomitar, cara. Isso era diariamente. Mas beleza, dá para mim que eu aguento, entendeu? Sim. Então, isso para mim, acho que o background principal da arte marcial foi muito importante. E o Marcelo Borelli foi o primeiro cara que me ensinou a ter isso aqui. E se você não tiver uma cabeça de campeão, se você não está disposto a ter uma cabeça de campeão, porque isso pode ser transformado, tá, gente? Você consegue, tem técnicas, eu vou falar um pouco para vocês, que em cima da preparação física, você tem técnicas quando você está trabalhando na zona
máxima de desconforto em cima de treinamento de força, potência e resistência à fadiga que você vira a chave. Tem pessoas que viram a chave nessa hora. E quando a pessoa se acovarda nesse momento em que ela, puta, isso não é pra mim, a gente descobre que isso não é pra todos. É uma zona, é uma fatia muito pequena de pessoas que vão chegar lá e vão querer passar por isso e virar um campeão, né, cara? Por isso que são pouquíssimas pessoas que viram um campeão olímpico, um campeão mundial, né, cara? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Irmão. Respondeu com certeza, falou da origem disso, de onde isso surgiu e tal. E, cara, você pensa que isso é brincadeira? Não é brincadeira. Não é fantasia, não é conto de fadas, não, velho. Eu tô falando sério, o negócio é assim. Eu me lembro de vários episódios, e posso citar um aqui, por exemplo. Eu cheguei, aqueci, beleza? E a primeira era supino e réplica depois, tá? No TRX, TRX não, no flexão no step de cada lado, sabe? Cara, na hora que eu ergui o supino a primeira vez, 2, 3, eu senti uma contratura no tríceps. Cara, tava contraturado. Eu cheguei e falei assim, ô Disney, ó, aqui, ó, tá duro aqui, tá travado. Ele virou pra mim e falou assim, beleza, você quer ir embora? Eu peguei, mas eu posso fazer? Ele falou assim, faz. Só foi. Eu ignorei que aquilo era existente. Sim. Como se aquilo, cara, tipo assim, eu tenho um conhecimento, porque eu também sou de educação física, e aí, tipo assim, cara, a gente fala, pô, melhor não, né? Contraturou, dá uma segurada, dá uma seguradinha, pode estourar mais fibra, pode ser um negócio bizarro. Beleza. Eu ignorei tudo aquilo que eu sabia. Naquele momento, eu falei, tá bom, Sim. só vou. Fui. Até o fim. Acabei o treino. Tô bom. Terminei bem. Terminei bem. Não tive muitos problemas com aquela contratura. Resolveu, tipo, quase que no dia, assim. Na hora. Impressionante. Interessante. É isso. Cara, e é engraçado você falar isso, Gabriel, porque eu tive um episódio com o meu técnico, o Marcelo Borelli, em que eu fiquei doente no meio da minha preparação física pro meu primeiro campeonato brasileiro e eu lembro que eu estava fazendo um movimento de esquadro, que é bem da ginástica olímpica, um exercício de força, com 2 quilos em cada perna. Imagina aqueles esquadros que você ia ficar só com a perna apoiada e as pernas para cima, de força pura mesmo, né? E eu lembro que eu estava fazendo um exercício e eu tinha uma infecção respiratória, uma gripe forte, estava com febre. E os meus parceiros, eu estava numa categoria trio, eram eu e mais 2 caras, fizeram o movimento perfeito, tal, o isométrico e tal, e voltou, e eu no meio do exercício eu caí. E não consegui fazer porque eu estava bem debilitado. E ele não sabia, eu não falei para ele que eu estava doente. E ele falou assim, porque eu caí sentado no chão e não consegui fazer o movimento, o meu técnico falou pra mim assim, pega suas coisas e vai embora. Eu não treino atleta que nem você. Eu não treino atleta que desiste. Eu treino campeão aqui. Ela falou, pô, coach, deixa eu tentar fazer mais uma, doente. Eu fui lá e fiz mais uma doente. Mesmo passei por cima daquilo e depois eu fui pedir desculpa. Falei pra ele, ela falou, não tô me sentindo bem, tô tomando antibiótico, tô com uma amidalite. E aí ele falou, pô, você não podia ter feito isso, mas, tipo, engole o choro e faz. Ou vai embora. Eu treino campeão aqui. É lógico, né, gente? Existe um limiar muito significativo. Eu vendo um mamute de Pegasus desse tamanho. O moleque tem os braços do tamanho que ele tem. E que o cara tava no primeiro exercício. Ele não tinha uma fadiga de uma série inteira. E a gente consegue identificar quando foi uma cãibra, o início de uma contratura, uma cãibra forte, ou se o cara tá realmente machucado. Então, e aí é a hora de você cross the line, né? Você cruza uma linha e você vai descobrir se o cara ele tá disposto ou não, entendeu? Eu acho tão interessante essa parte da questão mental em treinar atletas, porque eu acho que passa despercebido. Eu vou dizer, dos atletas que eu conheço, das pessoas que eu já converso, todo mundo dessa área, assim, eu acho que tinha que ser um assunto cada vez mais abordado, porque realmente quando eles falam que o game, né, é 90% mental, ele realmente é. Você não tem... Tudo isso que você falou, acho que é muito importante para todo mundo que tá assistindo, que você precisa realmente querer ser um campeão aqui dentro primeiro para você ser um campeão de verdade. E você falou nessa questão do limiar, e você treinar o máximo possível e tal, e a gente já teve essa conversa sobre você treinar o mais perto da lesão para você tirar o máximo de proveito da maior performance possível. E é um treinamento que é uma característica do Disney, pelo menos é o que eu passo para as outras pessoas. Meu, como que o Disney treina e tal? Eu falo, meu, ele treina pesado, pesado,
E se você não aguentar, você não volta mais. Come fogo, filho. É, realmente. Come fogo. Então, fala um pouco pra gente disso, de treinar e puxar seus atletas até o máximo. Então, cara, essa história do puxar os atletas até o máximo e fazer o cara entrar numa zona, tudo isso tem que ter critério, tá, cara? E eu chamo que quando você domina a arte de preparação física, a arte de treinar, né, com critério, utilizando método, né, cara? Então eu tenho um método, eu fui um cara que aprendi muito a entender periodização de treinamento, ondulação de treinamento, eu tenho que saber ondular os atletas, eu não posso bater forte, depois mais forte e mais forte em cima. Toda vez que eu bato muito forte, eu tenho que vir seguido de um treino recuperativo. Só que quando eu jogo o cara numa zona muito dura de treino, é onde eu tenho literalmente a mudança em cima de estruturas cardiovasculares e estruturas mecânicas. E quando eu falo de mecânico, gente, estou falando de músculo, tendão, ligamento. Né, levar o teu corpo à falha. Então, se eu estou buscando hipertrofia, eu tenho que gerar falha nas últimas 3 repetições de hipertrofia. Falha, se não tiver falha, é 10, 11, 12. Essa falha é o que vai gerar adaptação miofibrilar, né, em estruturas de proteína, para que você, na supercompensação, o que significa? Descansar, você gera adaptação. Sim. Se não tem falha, não tem adaptação. Isso na mecânica. Quando eu falo de tendão, e aí a gente está falando de força e potência, principalmente tendão e ligamento, que são os que sofrem mais, você imagina um músculo muito forte fazendo uma tensão muito explosiva em cima do osso. Né? O ligamento é o que insere no osso, o tendão, né? Aquela pontinha branca quando você vê o músculo num atlas do corpo humano. Se eu gero uma tensão explosiva e esse tendão não tá preparado, ele vai estourar da articulação. É isso. Se eu não trabalho força, que a gente está falando de 4 repetições, gerando falha na 4ª repetição, falha não pode conseguir tirar o peso do chão num deadlift, num levantamento terra, ou no supino, numa força mais isolada, assim, né? Se não tiver esse tipo de adaptação, você não gera deformação em estrutura de colágeno. Eu estou sendo um pouco técnico aqui, porque a gente está falando disso. Então, você imagina uma estrutura que quando você gera muita tensão ou muita pressão, essas estruturas de ligamento, tendão e cartilagem que não são vascularizadas. O que significa? Se eu cortar meu braço aqui no meio, sai muito sangue. Se eu cortar aqui na articulação, sai pouco sangue, porque não é vascularizado. Tendão, ligamento e cartilagem não tem capilarização de sangue. Por isso que ele não se regenera. E quando você está com ele machucado, ele inflama. Por isso que ele inflama, por quê? Para o sangue ir para o lugar. Para poder regenerar as microcapilarização que tem nessa estrutura. Caramba. Então, quando eu coloco tendão, ligamento e cartilagem em alta pressão ou alta tensão, eu gero deformação. Como se eu estivesse pegando os bloquinhos de colágeno e gerando deformação. Ela fica tudo deformada. E entre 48 horas e 72 horas descansando, essas estruturas voltam. E aí elas voltam com menos espaço entre elas. Então, treinar força, para quem é do alto rendimento, é a base para você construir qualquer alta performance em qualquer esporte. Gerar falha nas últimas 4 repetições. Só que a questão, cara, que um atleta de alto rendimento, vocês competem, vocês sabem do que eu estou falando, um atleta de alto rendimento, ele tem um limiar de força que já é fora do normal. Eu ontem comecei um trabalho de potência máxima com alguns atletas aqui, que são atletas olímpicos. Brother, como é que esse cara consegue gerar tanto torque, tanta explosão? É uma coisa impressionante, velho. Sim. Ontem foi uma coisa que me impressionou ver esses caras treinando. Como é que esse cara gera? É 0,00001 da população que consegue fazer isso. Nasceu desse jeito. Nasceu com essa estrutura, aí teve a seleção natural, que esse cara não sobreviveu a maioria não sobreviveu, e ele sobreviveu porque ele tinha talento. Que a gente estava falando no início. Talento, teve investimento, o cara gostava do esporte e chegou lá, pum. Então esse cara já tem uma estrutura que é diferente. Em que, se eu estou trabalhando força e potência, eu não consigo, dentro de um ambiente controlado, gerar um ambiente em que esse cara geraria o máximo da força e da potência dele. Esse cara só geraria o máximo de força e de potência se ele precisasse sobreviver. Isso é importante vocês entenderem. Você me fez essa pergunta. Como é que eu faço para esse cara gerar o máximo da potência?
Eu não consigo num ambiente controlado. Só se cair um avião aqui em cima Uhum. e alguém tem que levantar uma laje para tirar um amigo de baixo. Aí isso é o real. Agora, como que eu, como treinador, como coach, simulo situações, ele sabe, eu sou um cara que simula muito bem. Se essa fosse a sua última chance da vida de executar 4 repetições nesse deadlift, como é que seria? Se eu te perguntasse para você. Tira essa barra do chão, 4 repetições, com limite máximo, se só tem uma chance na final de um campeonato mundial. Esse cara já entra na barra Sim. respirando diferente. Ele é uma parada de arrepiar, brother. É uma parada que doideira, é realmente. uma parada de arrepiar. Você vê o cara mudando a cara dele. Esse cara mudava a cara dele. Sim. Muda a cara, o cara respira diferente. E você vê que na hora que ele tira a barra quase salta da mão dele. Porque ele saiu de um ambiente controlado e foi para um lugar que eu não sei que lugar que é. Ele imaginou, o atleta imaginou. Então, isso é uma ferramenta, né, irmão? É uma ferramenta que eu tenho que usar constantemente se eu vou trabalhar um cara que precisa ir para esse nível físico em que todos eles estão trabalhando nessa zona. Talvez com mais patrocínio, com mais apoio. Imagina competir um cara daqui com um atleta dos Estados Unidos, da Austrália, da Inglaterra. Não dá para comparar, velho. Então, eu falo que os atletas daqui, a gente treina para ficar cascudo, velho. Porque os caras têm que chegar em zonas de geração e lá fora os caras estão acostumados a entrar porque tem mais apoio, tem mais patrocínio, tem mais suplemento, tem mais estrutura, tem mais descanso, tem a família dando apoio. Você consegue entender, velho? Então, a gente tenta fazer com que esse cara, dentro do ambiente controlado, ele saia do controle. Interessante, muito legal. Entendeu? Cara, é isso tudo. É isso tudo. Tipo, eu tô aqui só pum, check, aí é real. É isso mesmo. E você vê, né, como que é uma... É muito grande. É muito grande. É uma área muito grande para se explorar quando se fala de um atleta, né? Nós estamos falando de mental ligado ao físico, né? Enfim, isso influencia tudo, quase tudo praticamente, mas ainda existem mais coisas. Cara, assim, dentro da preparação física, eu acredito que você, por ser você, ter a sua mentalidade, ter a sua história dentro disso muito forte, muito fixada, isso fica bem marcado quando a gente está falando da sua preparação física. Você se preocupa muito com essa característica mental nos atletas. Isso é nítido, é nítido. É o seu programa. Mas existem outras coisas também que são priorizadas. Eu queria que, se você tivesse que dizer aqui um nível de importância, das capacidades físicas, vamos pôr aqui, força, resistência, potência, mental, vamos entrar nessa também. Como que você diria que seria o atleta perfeito? Aquele cara que é assim, assim, assado. Sei lá, eu sei que tem várias modalidades, mas imagina uma modalidade e o atleta perfeito para essa modalidade. Cara, a base, né, de toda a preparação física é muito parecida. Porque eu não nasci com 5 bíceps, com 3 quadríceps, 4 pulmão. Então, nós nascemos com a mesma mecânica. Pode acontecer de um cara nascer com uma articulação a mais ou um músculo a mais, mas isso é fora do normal. A mecânica do meu corpo faz exatamente a mesma coisa que a sua não muda de um para outro. O que muda é como que eu uso esse motor ou essa estrutura para o esporte que você faz. E aí isso é uma arte. Eu tenho que treinar um atleta que é um lançador, que vai ter que lançar um lançamento, 6 lançamentos durante o dia, mas é um lançamento. Não precisa ele precisa de uma explosão máxima, ele precisa de uma potência máxima. É diferente de um cara que nem o Mega, por exemplo, que é um cara de futebol americano. Vocês são do futebol americano e você tem várias estruturas e várias valências que você tem que treinar para o mesmo esporte. Mas eu falo, cara, se eu pudesse dar, cara, prioridade número 1 que você tem que pensar na preparação física é a construção de base e de alicerce. Isso tá em cima da onde? Força, velho. E eu acho que treinar força é uma arte que você tem que aprender a fazer direito. A grande maioria não sabe fazer. A boa parte da preparação física em vários lugares, não dentro do Brasil, mas o Brasil está bem atrás dos países de primeiro mundo, que ainda usam treinamentos que são ultrapassados para treinar força, a força que é necessária para o esporte. Mas basicamente, se eu
encontrasse a valência número 1. A mais importante que deve ser treinada é treinamento de força, cara. É como construir um prédio. Se for construir esse shopping aqui, eu tenho pelo menos 30% do shopping para dentro da terra. Sim. A mesma analogia é com treinamento de força. Para eu construir um atleta perfeito, para gerar o máximo de... Eu preciso construir um alicerce forte para não estourar esse cara na frente. E é em cima de treinamento de força. Depois disso vem hipertrofia. Né? Hipertrofia e força, na verdade. Né? Começa a hipertrofia, vai para força e aí entra em potência. Eu não posso treinar potência. Eu dei o exemplo de você puxar um tendão, um ligamento do osso sem estar com essa estrutura preparada, cara. Numa potência máxima. Se eu quero gerar potência máxima, que é o cara correr 40 jardas no limite máximo de velocidade, se eu não tiver com as estruturas não vascularizadas preparadas. Isso é em cima de treinamento de força. E a gente fala de força isolada, que pode ser um levantamento básico, agachamento, supino, terra, e força integrada, que isso é o que tem de mais moderno hoje e que pouca gente no Brasil está fazendo hoje, que é a capacidade do corpo gerar força integrada para deslocar um peso. Por exemplo, empurrar um trenó. Aqui a gente tem um trenó, um limite de carga, 5 passos, e eu dando força contra. Eu tenho que. Não tem como fazer só com o pé, nem só com o joelho, nem só com o quadril. Eu tenho que usar o corpo inteiro. E para um esporte, a maioria dos esportes precisa disso hoje. Que é o corpo sair de parado e gerar o máximo de explosão num tempo curto. Você sabe, isso é defesa, você sabe, o contato físico. O contato físico é absurdo num cara que joga futebol americano. Como é que o corpo sai de uma posição que ele nem sabe que vai vir um contato aqui da direita, ou de trás ou das costas, e gerar adaptação numa imprevisibilidade? Imprevisibilidade, cara. Um esporte que não é controlado, corrida, por exemplo, natação, que é um ambiente controlado. Dificilmente vai vir alguma coisa, ou pode vir um vento, pode ser, sei lá, pegar um terreno diferente, mas um voleibol, uma luta, um futebol americano, como é que eu trabalho em previsibilidade, né? Que é preparar o corpo para receber choque. Sim. A base é a força, velho. Se você me perguntar, número 1 é força. Depois, potência e terceiro é falha metabólica. É fazer com que esse cara aguente a resistência, superar a acidose no sangue durante mais tempo. Isso é privação de oxigênio, cara. É fazer o cara trabalhar com pouca oxigenação. Conta como é que você faz isso. Conta como é que você faz isso. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu queria que ele explicasse 2 coisas aqui. Ele falou desse lance da imprevisibilidade, tá? De você, que você usava um termo, super stiffness, né? Super stiffness, rigidez. Rigidez, total. Sim. Eu quero que ele diga aqui como é que ele trabalha a rigidez da galera e como é que ele trabalha esse lance desse autossufocamento aí. Então, cara, primeiro, tudo que te gera falha gera adaptação mental. Então, se eu peço para você tirar um peso, qual que é o teu peso do deadlift hoje? No hexagonal? Isso. 170. 170, ia falar 180 quilos. 170 quilos. É o peso máximo que você já levantou. Para 4. Para 4. Como é que eu faço para fazer você levantar 180, 200, sendo que você nunca levantou? Isso, cara, se eu tô preparando um atleta para que ele lance um dardo ou lance um disco o mais longe que ele consegue e supere a marca principal dele, X. Se ele não treinar essa marca, X, no ambiente de academia e depois treinar essa marca no campo, ele vai estourar, cara. Vocês conseguem enxergar isso que eu tô falando? Se eu quero... o cara ele lança 60 metros. E para ele competir, pegar pódio, ele tem que lançar 62. Ele tem que treinar os 62. Sim. Não adianta ele só querer chegar na hora da competição, onde tem torcida, onde tem adrenalina, e ele nunca chegou no 62. O que vai acontecer se eu puxar um tendão, um ligamento, uma cartilagem num lugar aonde ele nunca foi? Vai estourar, velho. Não é meio óbvio isso, cara? Por isso que eu tenho que preparar esse cara dentro do ambiente. A gente fala de treino a seco, né? Treino a seco é na academia. Isso vem de uma nomenclatura do treino de nadador, mas isso usa na maioria dos esportes. É treinar o cara no ambiente da academia para ele gerar o recorde dele. Sim. Então, se eu sei que o teu recorde é 170, meu brother, você vai ter que levantar 180.
E aí não vai ser num ambiente controlado, eu chegando pra você, falando, cara, eu preciso que você faça 180 hoje. Ah, beleza, professor, eu não consigo. Ô, coach, eu não consigo. Eu tenho que colocar você num lugar que você não está acostumado. Isso é mecânico, velho. Gerar adaptação mecânica para tirar um peso do chão na falha, Sim. no limite, fora da zona que você está acostumado a trabalhar. A outra é zona de falha metabólica. Se eu fosse falar em percepção de esforço, de 1 a 10, tá? Percepção de esforço. O 1 é o leve, o 10 é o pesado. O 7 é quando você sente hiperventilação. Vocês já fizeram um treino que você sai da esteira, você tá. Isso é 7. Tá. O 8 é falta de oxigênio. Você dá um tiro de 30 segundos no limite de velocidade máxima, e aí você sai da esteira ou de uma airdyne e você tá. Põe a mão no joelho. Sim. Põe a mão no joelho é o sentido principal que eu consigo identificar que esse cara tá com falta de ar. Quando você tá com falta de ar, o teu sistema nervoso central entra em alerta. Ele fala para você, eu preciso respirar. Não é isso? Nessa hora, é a hora que eu começo a identificar. Quando você põe a mão no joelho ou põe a mão assim, não tá conseguindo respirar, o ar não tá entrando. Esse cara entrou na zona 8, é aí que eu vou começar a buscar nele o mental. Qual que é a zona 9? Tontura. Já Sim. treinou que dá Eu já. tontura? Eu já. O 10 é acidose, a náusea, vontade de... Não é vontade de vomitar. Sentiu vontade... Tô com vontade de vomitar, tá errado. Colapsou, entrou no limite. Mas é a ligeira náusea, aquela zona que você fala, Sim. tô me sentindo estranho. E tá respirando e parece que aquela sensação de náusea... Ontem eu quase vomitei no pé de uma moça. É isso. O 8, 9 e o 10 é onde o teu sistema nervoso central entra em estado de alerta. Eu preciso respirar. Nessa hora, qualquer informação que eu falar no teu ouvido, essa informação vai ser recebida por você melhor do que se você estivesse num estado normal, confortável. Então, esse aqui sabe, os meus atletas sabem, sempre quando eles estão nessa zona, eu tô lá na orelha dele falando, você acha que você tá no seu limite, mas você não tá. Você consegue fazer mais uma série. Eu vou te dar 30 segundos e a gente vai começar mais uma. Essa informação ela é absorvida melhor nesse momento quando você está em estado de início de colapso respiratório, que é um início, né? Eu tô tirando o teu oxigênio. Né? Quando eu ponho você no estado de limite de zona de frequência cardíaca e de produção de acidose, o teu sistema nervoso central ele fala, cara, não tem conta para pagar, não tem estresse, não tem, puta, será que eu vou conseguir? Nada acontece nesse momento, você tá num estado de eu preciso respirar. Então qualquer informação que eu chego nessa hora e eu te trago nessa hora, você vai absorver melhor, de superação. Então eu uso essa estratégia para fazer você chegar nessa hora numa zona que você nunca chegou. E normalmente você tem de 10 a 15% sobrando. Além disso, quando você acha que, puta, vou morrer, vou vomitar, não vou aguentar mais. Se cair um avião aqui em cima, nessa hora, você vai catar o Gabriel com 100 quilos nas costas e vai descer 3 antes de escada nas costas nessa zona. Porque você precisa sobreviver para salvar ele. Então isso é uma técnica, irmão. Isso é técnica que eu uso constantemente, diariamente com os meus atletas para que eles criem uma situação de cascudo. Eu falo que os caras ficam cascudo, velho. Sim. É literalmente. Eles entram numa zona que eles falam, cara, eu posso tudo. É tenacidade mental mesmo. Eu acho que essa é a palavra correta. Né? É isso mesmo. Tenacidade mental. foda. Não, cara, é Eu não sei nem se as impressionante. pessoas têm ideia. É impressionante, é impressionante. Meu Deus. Não tem. Sabe por quê? Porque é igual ele fala, um ser humano normal, o mundo não consegue fazer isso, cara. Não consegue, não adianta. E assim, Bizarro. foi uma coisa que eu aprendi muito com ele. Você pode ver, eu tenho essa característica até hoje. Sim, você passou isso pra mim. Tipo, cara, é uma coisa que eu adotei pra mim, não consigo ser diferente. Eu explorei isso ainda mais. Eu me recusei a perder isso. Sim. A perder isso. Quando eu deixei de treinar com o Disney, eu me recusei. Eu falei, não, isso eu não posso perder. Então eu me forçava a me colocar nessas situações, porque, cara, na moral, isso muda a vida. Isso muda a vida. E hoje, pra mim, é uma coisa que eu não é normal, é natural. Sim.
Quem treinar comigo vai falar, mano, o que você tá fazendo? Mas tanto que passa mesmo. Eu vou falar porque eu conheci o Gabriel não faz tanto tempo. A gente é uma amizade nova e tal. E de todas as vezes que a gente treinou, acabava pegando no mesmo horário, era por isso que eu gostava dele do meu lado. Tipo, essa era a característica que me mantinha ele por perto. Porque, por exemplo, quando a gente fez o pin squat com 200, e a gente tava fazendo a minha primeira vez pegando 200. O máximo que eu tinha pego era 180, só que o Gabriel tinha pego 220. E eu queria pegar os 220 que nem ele. E aí a gente subiu pra 200. E eu fiz uma repetição. E falhei, não consegui fazer a segunda. Ele me pegou assim na camiseta e falou, volta aqui, agora. Me deu uns 10 segundos falando umas coisas, tipo, né? E aí a gente foi de novo e eu consegui tirar mais 2 repetições. Tudo por causa desse toque. Tipo, meu, acorda, você acha que você tá onde? Perambulando por aí. Porque eu saí da falha, quando eu falei, eu saí sorrindo. Tipo, caralho, mano, não consegui e tal. Tava puto. Cara fechado falou, volta aqui e tal. Depois eu pego o vídeo. Ele olha pra mim e fala, não, 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 volta aqui e tal. E eu faço mais 2. Só que ele queria 3. E quando eu não consegui a terceira, ele tava com a cara assim, e ele fecha a cara. E sai assim. Cara, E ele porque é uma característica que, então, você agora eu sei de onde veio. você sabe, o cara, pô, terminou. Ele fala que não aguenta mais, mas ele sai relaxado. Ele aguenta sim. Você falou. Pô, se tivesse um urso aqui agora, se tivesse que salvar sua vida, você me levantava e corria o mais rápido? Corria? É isso, é o que acontece, cara. E eu aprendi isso com você, entendeu? Uhum. E sabe o que é mais impressionante no treino do Disney? Ele me pegou de um jeito que 12 repetições de afundo me deixava choramingando, nunca me esqueço. Tava a Raquel do vôlei, a Dani do vôlei, a Laís do vôlei, todo mundo fazendo, velho, a fundo, saca? Depois Uhum. de ter feito o mesmo treino, eu estava fazendo o mesmo treino que elas estavam fazendo. E eu afundando, cara, eu não vou aguentar. E todo mundo já tinha feito. Cara, eu não vou aguentar, não vou aguentar, minha perna explodindo. Sim, Mente, respiração, tudo cara, e elas tipo quebrado. assim, vamos, cara. Tipo assim, eu falei, mano, que situação. Todo mundo fez aqui, E eu tô eu desistindo. tô aqui igual, sabe? Ele não, falei, não, isso nunca mais. Ele me pegou dessa fase ao ponto Uhum. de hoje. Quebrei um osso, machuquei. Não sei se você sabe, tá sabendo, não tô sem um tendão no meu peito. Não sabia. Não operei, simplesmente porque eu falei, tá sem um tendão, beleza. Beleza, vamos recuperar aí. Normal. Normal. Se você me ver treinar hoje, você não fala que eu não tenho um tendão no meu peito. Papo sério. Porque eu falei, não, vou sem tendão. E tô sem tendão. E estou fazendo força, nunca estive tão forte. Nunca É estive tão bizarro, é potente. bizarro. É isso, é isso. E não só isso. Outras coisas ao longo desse processo, graças a essa coisa que você passou. Isso é muito importante o que você faz, sabe? Cara, e é engraçado você falar isso, brother, porque esse impacto ele gera mudança na tua vida, né, cara? Eu falo que algumas pessoas que eu coloquei a mão, você percebe que a pessoa ela não mudou só dentro do esporte, ela mudou na vida, né, cara? Porque existe um ditado do Albert Einstein que fala, né, cara? Insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Isso é um ditado dele, do Einstein. Não adianta você querer ter resultado diferente na vida se você fizer sempre igual. Sim. Se você eu quero comprar uma casa, aí aqui não tô falando sobre capitalismo nem nada, tô falando sobre, cara, meu sonho é ter minha casa, meu sonho é ter um carro. Você vai ter que gerar um esforço diferente, se você não veio de família rica, né? Você vai ter que vai ter que acordar mais cedo, vai ter que assim, ao longo da minha vida tudo nunca foi fácil, sempre foi conquistado. Meus pais me ajudaram apertado para poder me ajudar e eu sempre dei muito valor para falar, cara, eu não tenho chance de errar aqui. Para eu competir e virar campeão, eu preciso fazer um esforço de campeão. Sim. Se você fizer um esforço normal, você vai ficar entre os 10. E é isso que a gente está falando aqui agora, cara, é uma coisa que eu trago diariamente para os meus atletas. Eu falo para eles, o que que você quer, brother? Você lembra quando você sentou a primeira vez na minha sala, irmão? Lembro. O que que você quer, brother? Não sou eu que quero. Eu tenho um caminho. Sim. Eu tenho um caminho. Você quer ser um jogador da NFL? Você quer ser... O que você quer, se você tem estrutura e tem muita dedicação, você vai conquistar. Agora, quando a pessoa não quer, velho, quando ela não identifica isso, isso o trabalho que eu faço, boa parte do meu trabalho não é remunerado, cara. Então, eu não posso hoje separar um horário do meu dia para treinar uma pessoa que não tenha esse tipo de dedicação a ponto de querer chegar
ou às vezes não é nem querer, cara, às vezes não tem estrutura. A gente interrompeu o nosso trabalho porque eu percebi que o Gabriel Tia era um cara talentoso, era um cara esforçado, mas que ele precisava alcançar outras coisas primeiro. Lembra o que a gente falou, Gabriel? Sim. Eu preciso pagar minhas contas, eu tenho que ter estrutura para me sustentar. Sim, sim, sim. Às vezes não adianta, cara. O cara não consegue. E isso acontece muito dentro do esporte no Brasil. O cara não consegue pagar as contas, cara. É. Como é que você pode querer com que esse cara performe no limite máximo se ele não tem as contas pagas, cara? Não consegue vir para o treino, não tem dinheiro para comprar para condução, não comeu antes de treinar. Isso que incomoda tanto, porque a gente, né, os brasileiros, na verdade eu vou falar do outro lado, os americanos e os outros atletas são vistos como outra espécie humana. Mas eu discordo muito, porque a gente não leva essas coisas em consideração quando a gente fala disso. Não, eles são diferentes, a genética deles, blá 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 blá. Mas, meu, o que que eles estão fazendo o dia inteiro? Qual que é o ponto, Velho. né? Nesse período deles, a única coisa é treinar e ser o melhor atleta possível. E a gente cria esse preconceito de que, não, nós brasileiros a gente nunca vai conseguir, porque a gente não é que nem eles. E o foda realmente é isso. É como eles acham que os brasileiros nunca vão chegar perto do nível dos americanos, como tirando o fato de que a gente tá em ambientes completamente diferentes. Cara, eu acho que se o Brasil tem uma mistura de raça que é muito peculiar, né? Uhum. A gente tem africano, a gente tem italiano, espanhol, Latino-América, tá tudo aqui, é um grande centro do mundo, eu falo, né, o Brasil. Essa mistura de raça, ela é um fato muito positivo para que a gente conseguisse chegar em grandes níveis de. Só que a falta de suporte, a falta de apoio, a falta de comida, velho. Comida, Então. brother. Comida. Os comida, caras cara. às vezes não tem. Eu tive atleta aqui que chegou aqui sem comer e o cara não. Como é que você pode performar nesse nível que a gente tava falando aqui agora se o cara não tem comida no estômago, cara? Entendeu? Impossível. É impossível. Então, eu faço um apelo, hoje eu faço, né? Eu separo um horário do meu dia para cuidar desses atletas com o maior carinho do mundo, que é uma forma de eu devolver aquilo que eu tive de pessoas que me apoiaram, né? Eu ainda acredito que um dia a gente vai conseguir ter uma estrutura para treinar mais pessoas que têm menos condição, né, Se cara? Deus quiser, mano. É o que eu tô buscando atrás aí, né? Buscando. Bastante. E é uma outra coisa que você falou, isso é tão interessante, porque é uma outra parte que eu também acho que vale muito a pena falar. Você falou agora sobre cuidar dos seus atletas, e eu acho que é uma outra questão de que eu acho que indiretamente gera um progresso maior. Quando você cria esse senso de família dentro, como o Piauí falou, que ele tava sofrendo no treino e as meninas tava, não, mano, vamos, vamos, vamos e tal. Esse senso de família, essa união, eu acho que também é um dos fatores que leva à excelência. Certo. Cara, a primeira coisa, e é engraçado você falar isso, porque a primeira coisa que eu falo para os meus treinadores que me acompanham, eu tenho um grupo de hoje 3 treinadores que me ajudam nesse processo, porque às vezes chegam 10 atletas ao mesmo tempo, é impossível treinar todo mundo, Sim. cada um de uma modalidade, cada um numa fase de competição. A primeira coisa que eu falo é, a gente tem que criar um ambiente vencedor. O ambiente vencedor não pode ter escape. Escape é o cara ficar vacilando no meio de um treino, abertura para ficar com brincadeirinha. Parece ser duro isso, mas se eu tenho 1 hora para te preparar 3 vezes por semana e as pessoas falam, pô, 3 vezes por semana eu consigo ficar preparado, eu vou te deixar no melhor grau da tua performance 3 vezes por semana. Sem Mas dúvida. essa 1 hora eu preciso de você 100%. Então eu não deixo nem os meus treinadores escapar a ficar falando de coisas que não estão relacionadas ao treino. Então, criar um ambiente competitivo, não competitivo entre os atletas, mas ele sabe que ele vai precisar de um apoio na hora que estiver fazendo um exercício no limite, ou gerar um salto com o máximo de explosão dele. Então, os outros, todos, o nosso ambiente é um ambiente de campeão. Então, mesmo que eu tenha alguém que esteja iniciando, a gente já considera que esse cara ele vai vir porque ele vai agregar nesse time de campeão. Então, isso é um senso muito forte dentro do time, Sim. entre os treinadores e entre os atletas. Porque mesmo sendo fora de... Não é da mesma modalidade que eu, mas esse cara precisa. Então, você vai ver o cara... Eu preciso de 4 saltos, arm jump, por exemplo. Preciso de 4 arm jump no limite. Se é potência máxima, não pode ser nos 90%. É limite máximo de potência. Você vê os outros... Vamos!
Vamos, porra, salta mais alto. Os outros caras, às Sim. vezes eu não tô, cara. Uhum. É uma coisa muito doida. Então, É muito legal. isso assim. puxa Sim. o ratio do time, né? O reach do time vai pra cima, porque Sem dúvida, a gente cria um sem ambiente de vencedor mesmo, né, cara? E eu vou te dizer, cara, nos, sei lá, 4 anos que eu tô fazendo um trabalho com esses caras, eu só tenho, a quantidade de medalha que a gente já juntou aí, de gente que ganhou aí. E eu falo que eu não sei se é só físico, cara. Hoje eu falo que é criar uma mentalidade de campeão mesmo, cara. Sem Mentalidade dúvida, vencedora. Sim, sem dúvida. Disney. Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer que eu acho que eu nunca fiz ela pra ninguém. Que medo. Não, Então, não. lá vem, Enfim, lá vem. acho que eu nunca fiz essa pergunta pra ninguém, em nenhuma entrevista e tal. Nós sabemos que a pandemia do Covid-19 veio pra dizimar uma galera, né? Limpar a população aí, muita gente morreu. Foi, acho que uma das piores catástrofes, acho que foi a pior catástrofe que eu vi acontecer. Foi uma coisa muito triste. Isso gerou impactos no esporte, né? Na verdade, no comércio, enfim, na vida como um todo, a pandemia impactou bastante. Como você enxerga essas adaptações? Eu não sei, você enxerga de maneira positiva, negativa, dentro da preparação física com o pessoal, dentro da resposta à preparação física, dentro do esporte? Você acha que isso foi impacto positivo, negativo? Ah, cara, eu falo que a pandemia foi um filme de terror, irmão. Eu passei dentro da minha família, eu perdi membros da minha família por causa da pandemia. Eu falo que foi uma grande chance do ser humano crescer, né, velho? Eu acho que foi a melhor chance do ser humano ver que a gente é muito frágil, né, cara? A gente é muito frágil. A nossa vida pode mudar de repente. E eu uso isso para o impacto, né? Eu usei isso para o impacto da minha vida. Literalmente, a nossa vida pode mudar de um dia para o outro bem rápido. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, o apego com coisas pequenas foi uma coisa que tipo, material, foi uma coisa que mudou muito na minha vida. Tipo, por que eu tô trabalhando tanto? Por que eu tô tentando juntar tanta coisa? Por que eu tô andando com o carro que eu tô? Juro por Deus, cara, por que eu montei uma academia? Foram coisas que eu perguntei para mim mesmo e me pergunto até hoje, porque a nossa vida, Sim. tudo vai ficar aqui, né, cara? A gente não vai levar nada daqui. O que a gente leva é isso. O que a gente leva é o relacionamento que eu crio com as pessoas. Então hoje eu faço uma escolha muito grande para estar perto de pessoas que têm um significado muito grande. Os meus atletas, sem dúvida nenhuma. A minha rede de relacionamentos, eu escolho muito a dedo hoje para eu ter o impacto mais positivo. Eu considero que eu estou na metade da minha vida hoje, então eu quero viver a outra metade da melhor maneira possível, Sem dúvida. trazendo impactos positivos na pessoa. Às vezes, quando eu vejo que eu não tenho o impacto que eu deveria ter, eu me afasto e tá tudo bem, faz parte do. Nem todo mundo é para todo mundo, né, cara? Então, eu acho que na preparação física, isso foi um. Imagina, a gente passou por uma Olimpíada no meio de uma pandemia, cara. E a gente viu o impacto. Seria a maior. As pessoas falaram que ia ser a maior Olimpíada de todos os tempos, a Olimpíada do Japão. E você vê o que aconteceu com os caras, mesmo sendo um ano depois do foco principal da Olimpíada, aconteceu isso, uma Olimpíada, você vê, deu dó de ver os caras, né? Foi triste. Com toda aquela estrutura. Mas eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo, cara. Eu dentro da minha casa, enxergando o que eu tinha dentro do meu momento, falei, cara, aonde eu vou poder buscar para estudar foi a internet. E como eu comecei a fazer vários trabalhos com atleta de futebol americano, eu queria entender como é que esses caras daquele tamanho nos Estados Unidos conseguiam se movimentar daquele jeito, com todo aquele peso e não se machucar. Então, eu fui buscar algumas informações, cara, e uma das escolas que eu mais estudei foi os caras da Exos. E esses caras, eles fazem um trabalho muito diferenciado nesse sentido, principalmente com os caras do futebol americano. Eu acho que é a escola que mais põe atleta no draft americano hoje, né? Mas a coisa que eu mais identifiquei nesse momento é a capacidade que o nosso corpo tem de gerar força no centro, o vulgo core, né? Que pra gente o nosso core é da linha do peito
até a linha do joelho mais ou menos, é o que a gente chama de core hoje. As pessoas acham que o core é o centro, né, a zona do abdômen, mas pra gente não é isso, principalmente no esporte. Mas como que os caras geram tanta potência no centro e não estoura as extremidades do corpo? Então, hoje 90% dos atletas que eu treino, 98% dos atletas estão machucados aonde? Ombro, cotovelo, mão, joelho, tornozelo, pé. 90% das lesões graves estão nessas regiões. Ah, tem um atleta com lesão na coluna? Tem, isso tem. Mas as lesões que mais fazem as pessoas pararem é nas regiões da extremidade. Porque o nosso corpo ele tem uma capacidade de gerar explosão vindo do centro, mas onde libera energia é nas extremidades. Um jogador de tênis, quando bate uma bola de tênis, vocês quando lançam uma bola, a geração de força vem daqui, mas o final está no dedo. Sim. Né? Na hora que eu recebo uma bola, é aqui aonde vem. Eu uso a força daqui. Um corredor velocista, eu treinei vários velocistas, o que estoura é o tornozelo e o pé. Tem atleta meu de velocista que quebrou o osso do pé, irmão. A gente fala, cara, como é que gera tanta potência do glúteo, do posterior de coxa? Então, o que eu mais estudei nessa pandemia é como é que eu faço para que o corpo de um grande atleta gere mais explosão e força dessa, como uma pedra que você joga na água. E o foco da pedra vem no centro e aonde libera energia são nas extremidades. Sim. Igual, um chicote. E eu não estoure essas extremidades. Então, é em cima de treinamento de força, em cima das extremidades. E essa foi a coisa que eu mais trabalhei desenvolvendo nos meus últimos 3 anos, praticamente. E foi a pandemia. Foi a pandemia que me fez buscar isso. Sim. E não é... Eu preciso gerar força aqui, cara. Um atleta de dardo, ele vai ter... O final da força dele é no dedo, cara. Então, como é que eu gero tanta explosão aqui, aqui, aqui? Um exemplo, uma atleta de voleibol para atacar uma bola, ela não faz isso. Quando ela vai atacar a bola, ela vira a mão para fora. A estrutura de cotovelo, ombro e mão muda completamente. Quando ela vira a mão para fora ou para dentro para fugir do bloqueio. Sim. Então eu tenho que treinar ângulos de força nesse sentido. Então eu trabalhei muito desenvolvendo esse tipo de trabalho, que é em cima de altas sobrecargas e baixas repetições. Só que não treinando força no agachamento, porque não é aí que eu vou treinar, entendeu? Então eu acho que isso que você perguntou, né, Gabriel? Sim. Foi a pandemia que me fez eu buscar isso. Então teve um impacto positivo dentro da sua Sempre tem, treinamento. sempre tem. Muito bom. Sempre tem. Disney, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu poderia ficar aqui, horas, falando sobre várias outras coisas, porque, cara... Eu tenho muitas perguntas. Eu sei, ele falou coisas e eu fiquei pensando, o Juliano vai querer falar sobre isso. Então... O Juliano vai querer falar sobre isso. Eu já pensei quando ele falou de ângulo de força, eu já pensei, você perguntando sobre o joelho que entra pra na hora... Cara, esse cara aqui, ele tem muito papo pra trocar com você, com certeza. Mas antes de nós encerrarmos, entendeu? Eu tenho 2 coisas pra fazer aqui. Primeiro, eu quero que você, de uma forma bem direta, diga quem foram os atletas que mais impactaram o seu caminho, entendeu? Dentro desses seus anos na preparação física. Isso vem de lá de trás, que sabe, você treinou piloto, né? Então, que da hora. Piloto. Enfim, até os dias de hoje. E depois que você deixasse uma sua mensagem para os nossos ouvintes, nossos espectadores. Futuros olímpicos. Futuros olímpicos. Você não, a internet é gigante. Você não sabe quem está te ouvindo. Né? Com certeza. Então, deixa essa mensagem para a população. Vamos lá. Cara, é difícil dizer aqui quem foram os atletas que mais impactaram a minha vida, cara. Eu falo que os mentores foram os caras que mais impactaram a minha vida. Os caras que me ensinaram. Meus dois mestres de luta foram Sensei Morihiro Yamaguchi, que Deus o tenha, já faleceu. Sensei Bill Ryusaki dos Estados Unidos, que é do Kempo havaiano, que é a arte marcial que eu pratico hoje. Eu tenho, Marcelo Borelli, que foi o meu técnico, meu professor na faculdade. Tudo que está relacionado à preparação física e treinamento russo, eu aprendi com ele. Deixo um grande abraço para o Marcelo Borelli, que esse é um cara que até hoje eu tenho um grande contato. Juan Carlos Santana, da IHP nos Estados Unidos, foi um grande mentor. Almeres Armiliato, que foi um cara que me ensinou tudo sobre ser um profissional dentro da área que eu trabalho hoje. Esses são os meus grandes mentores.
Atletas, eu tive muitos atletas que passaram pela minha carreira. Tive o meu irmão, que foi atleta logo depois de mim, foi vice-campeão mundial, campeão brasileiro 2 vezes de ginástica aeróbica, preparei ele. Tive o atleta Juliano Rauch, que foi Fórmula 3, treinei ele na Itália durante quase um mês, fazendo pré-temporada. Vários atletas de moto velocidade eu preparei, Fernando Aurora, treinei Eduardo Costa, Leandro Melo, teve vários caras que os melhores pilotos de moto velocidade treinou comigo. Raquel Loft do voleibol tá comigo há 4 anos, ganhou duas ligas europeias fazendo a preparação comigo. Treina comigo hoje, lá da República Tcheca, à distância, a gente faz por vídeo. Dani Suco, Laís, que está jogando no Pinheiros hoje, treinou comigo. Vitor Mega, do futebol americano, acho que é o meio unânime, um dos melhores jogadores de futebol americano da América Latina. Sim. Né? Da história do Brasil. Da história do Brasil, é um cara que, tipo, você vê o Mega, da onde ele saiu, onde ele tá hoje, cara, impressionante. E foi um trabalho muito mental, cara. O cara já é fenômeno, né? Se mexendo, é um fenômeno. Pessoal do atletismo, o Jonathan Paraíso, do 110 Cubaeira, o Jonathan Brito, a Adele Brito, agora, nesse momento, a Jusilene Lima, que estamos preparando ela para o lançamento de dardo para as Olimpíadas, o Douglas Reis, do lançamento de disco. Se eu esqueci alguém aqui, gente, vocês me perdoem, mas tiveram tantos atletas que a gente preparou e que a gente pôs a mão aí, que causou um impacto positivo, tá? A Grazi agora está jogando na Liga da Grécia de voleibol também, uma central ponteiro, acho que é central. Também está jogando na Europa. Então, teve uma infinidade e graças a Deus eu consegui abraçar vários esportes, porque acho que esse é um talento, né? Você estudar o movimento, entender o que o cara faz, que posição que ele joga, é um talento. Você trabalhar com cada um, estudar movimento, analisar vídeo, isso é uma coisa que tem que saber fazer, né, cara? Então, qual foi a tua outra pergunta, Gabriel, que você fez? É só para você citar, né? Enfim, você citou vários. Isso já mostra que ele não tem favoritos. Entendeu? Todo mundo é a mesma. Será que é o primeiro que ele falou, não é o favorito? Não sei. Acho que não. Se for do meu irmão, que foi o primeiro que eu falei, é da família, né? Então é difícil. Esse foi um dos primeiros atletas que eu treinei. Então... E depois deixar sua mensagem para a humanidade. Cara, a mensagem principal que acho que a gente começou com essa conversa aqui é aprenda a ficar confortável no desconforto, cara. Tipo, nada acontece na sua vida se você entrar no marasmo, cara. As coisas acontecem quando você tá trabalhando. E eu falo isso na criação das pessoas hoje, dos indivíduos hoje, cara. Eu vejo que toda criança que passa por desafios, ela cresce mais feliz. Criança que tem tudo em casa, que tem... uma pessoa que sabe, nasce com tudo. Ela cresce mais infeliz, cara. Então, e o esporte é transformador. Eu falo, se você falar, o esporte foi uma coisa transformadora na minha vida, cara. Eu falo que a arte marcial foi a coisa que mais me trouxe resiliência, mas se você tiver condição de colocar o teu filho, identificar o que ele gosta de fazer, dá a oportunidade para o teu filho praticar o esporte. Se tiver competição, vai criar resiliência, porque você aprende a ganhar, aprende a perder. Isso é na vida, né, cara? Na vida você tem que aprender a ganhar e perder. Você saber, putz, eu era para chegar cedo, não consegui, tá tudo bem, falhou, mas amanhã eu vou sair mais cedo. A vida é isso, é perder e ganhar, você não ganha sempre. Sim. Então acho que o esporte traz a maior aprendizado para a vida, cara, entendeu? E investir na carreira dos seus filhos, praticar o esporte e ter uma vida saudável, né? Cultivar boas amizades, né, cara? Tá perto de pessoas que você se identifica. E só para finalizar, acho que isso aqui é importante, cara. Existe um outro ditado de Jim Rohn que fala que você é a mistura das 5 pessoas que você mais convive. Se você é o melhor do seu grupo, tá na hora de você mudar de grupo. Sim. Se você é o cara mais inteligente, tá na hora de você mudar de grupo e ir para um grupo mais inteligente. Porque isso é o que vai te trazer o desconforto. Agradeço muito o convite de vocês, cara. Espero ter ajudado e ter dividido o que eu podia, cara. Obrigado pelo convite, tá, irmão? De coração. Muito bom, foi muito gratificante ter aqui.
Cara, o Disney é um dos caras que dá pra ter parte 2, certeza. Sem dúvida. Pô, Sem eu dúvida, venho, hein, eu sem dúvida. venho. Certeza, certeza. Eu ganho. E queria agradecer vocês, todos vocês que nos acompanham aí no YouTube, no Instagram, que tem todos os nossos cortes, né, Nuti? Uhum. É isso. Muito obrigado mais uma vez por mais uma audiência. Estamos de volta. Estamos de volta. Nunca fomos. Nunca fomos. Uma pausa. Cara, Sempre satisfação um demais. prazer. Muito obrigado, viu? Sempre, né? Até o próximo, meu senhor. É Valeu, isso. rapaziada. Valeu.